Olha, a crise sanitária causada pelo avanço da Covid-19 abalou aí setores importantes da economia no Maranhão. Milhares de postos de trabalho foram fechados e empresas lutam para se manter a duras penas. Para conversar sobre os impactos da pandemia no setor empresarial e outros assuntos, está conosco o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, Edilson Baldez. Bom dia, presidente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Cabalau. Prazer muito grande estar hoje aqui com vocês, aqui na TV Mirante, tá? Para que a gente possa conversar um pouco sobre esse momento que estamos vivendo, um momento novo, um momento diferente, e que todos nós temos que nos adaptar, tá certo? Para que a gente possa continuar no mercado, a gente possa continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. Esse é o mesmo momento de adaptação. Presidente, com a redução da receita, do SESI, Senai, quais foram as estratégias do sistema FIEMA para sobreviver em meio à crise sanitária? Olha, não foi fácil, Cabaléu, tendo em vista que nós mantivemos o nosso quadro, não demitimos ninguém, nós precisamos manter as nossas atividades como mantemos durante os 3 meses em que houve redução das despesas, mas aí nós traçamos estratégias para que a gente pudesse reduzir custos, tá certo? E graças a Deus, já vencemos esses 3 meses e estamos aí retornando à atividade presencial e também as próprias escolas, a partir do dia 15, já voltam também normalmente às suas atividades. Quais os pleitos da FIEMA, presidente, encaminhados ao governo para amenizar os danos ocasionados pela pandemia às empresas do setor industrial instaladas aqui no Maranhão? Nós temos procurado manter esse diálogo permanente com o governo do Estado, com a Prefeitura de São Luís, com as demais prefeituras, no sentido de que a gente possa estar no entendimento de quais são aquelas medidas necessárias para que a gente mantenha emprego, mantenha a produção, isso é que é o mais importante. E como você verifica, o próprio CAGED já mostra que no Maranhão nós tivemos um índice, tá certo, menor de desemprego. Então isso eu acho que é muito importante para todos nós, tá certo, para que a gente tenha essa visão de que manter emprego e manter vidas é mais importante que tudo nesse momento. Quais pleitos especificamente assim a FIEMA conseguiu conquistar diante do governo? Olha, por exemplo, a legislação, a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, no sentido de que todas as empresas deveriam manter testes permanentes com seus empregados. Como nós sabemos, no Maranhão, e não é muito diferente do Brasil, mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas. E nós colocarmos mais esse encargo para as empresas era mesmo que inviabilizar as suas atividades, né? Então, por isso, nós fizemos esse pleito ao governador, que ele vetou essa lei que já havia sido aprovada na Assembleia Legislativa. Então, isso é um exemplo típico de que nós não podemos mais encarecer o produto. Nossas empresas têm que ser competitivas, porque a própria população está perdendo o poder aquisitivo. Então, os produtos têm que ser mais baratos, têm que ser melhores, para que a gente possa conviver no mercado e atender às demandas da sociedade. Presidente, o governo do Estado, o poder público de maneira geral, é um cliente, posso dizer assim, muito forte das empresas também. Então, não é importante que nesse momento o governo e o poder público cumprisse prazos rigorosamente no pagamento dos seus contratos, enfim, nesse momento a FIEMA interviu nesse sentido? Sempre a gente tem dialogado, quer com os empresários, quer com o próprio governo. Porque, como você sabe, as dificuldades que o governo sempre coloca, que são naturais, é que os recursos públicos não são suficientes, são deficientes para a necessidade de atendimento a todas as reivindicações e necessidades da população. Então, com isso, o que acontece? O governo contrata e não cumpre rigorosamente porque ele precisa de ter uma folga e um colchão, dizer assim, que as empresas têm tido paciência no atraso de seus compromissos. Consequentemente, é uma contribuição a mais que a empresa tem dado para suportar esses custos indiretos que terminam encarecendo mais os produtos.
Ok, vamos falar de um outro assunto. O Tribunal de Contas da União aprovou a renovação da concessão da estrada de ferro Carajás, cujo maior trecho está aqui no Maranhão. Como a FIEMA se posicionou diante desse processo? Olha, isso é um assunto, Cabral, que a gente já vem trabalhando há mais de 3 anos. Não é? A Vale tem nos procurado, ela faz parte do nosso Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, ela é uma das empresas filiadas à nossa federação. Então, o que acontece? Tendo em vista essa necessidade dessa antecipação, nós, depois de avaliarmos, decidimos aprovar, quer dizer, apoiar essa antecipação, tendo em vista que são recursos que ela pode aportar, recursos a mais que podem ser investidos, quer em infraestrutura, quer em outras atividades, que quem vai definir o valor final e onde aplicar é o governo federal. Então, a gente, lá atrás, quando fomos procurados ainda no governo Temer, nós tivemos pelo menos 3 vezes em Brasília, reunidos com a Vale, com o Temer, com a CNI, que muito contribuiu para isso, e nós, infelizmente, naquele momento, não foi possível ser aprovado, porque o Tribunal de Contas avocou para si essa análise, e nós tivemos no Tribunal de Contas, acompanhando todo esse trâmite, conversando com o relator, conversando com os demais, mostrando que realmente havia necessidade de fazer isso. Então, o governo do Estado, através do Brandão, do vice-governador Brandão, também teve uma presença muito forte. Eu mesmo tive mais de uma vez em Brasília, acompanhando o vice-governador, tratando desse assunto. Agora, finalmente, quando foi já aprovado essa outorga, nós tivemos uma grande vitória, porque era uma coisa que a gente sempre reivindicava, é que parte desse recurso fosse investido no Maranhão, infraestrutura no Maranhão. E o que aconteceu, que com a ajuda do ministro Carreiro, que é maranhense, certo? Atendendo uma reivindicação nossa lá, junto com o governo do Estado, ele colocou lá um dispositivo, provou um dispositivo que parte desses recursos vão ficar no Maranhão, principalmente, como foi solicitado, no ramal que vai de Balsas a Estreito, mais ou menos naquela região ali, para que a gente possa escoar a nossa produção de grãos, principalmente lá do sul do Maranhão. Então, isso já ficou acertado, foi uma grande vitória para o Maranhão, porque não é só para transportar as sojas, porque a hora que nós tivermos infraestrutura ferroviária naquela região, muitas outras empresas irão se instalar lá, e eu acho que é a oportunidade que a gente tem de desenvolver muito mais o nosso Estado. Muito bem, falar um pouquinho de política empresarial. Nós vivemos tempos aí em que os políticos se arvoram no discurso da nova política. No setor empresarial se fala muito de inovação, de pensar fora na caixa. E a FIEMA, para alguns, presidente, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, é uma entidade de linha conservadora. Pergunta que eu lhe faço: como o senhor enxerga os rumos da FIEMA hoje? Olha, a FIEMA, como todos os organismos, nós estamos nos reinventando. Nós temos que inventar. É um novo momento. E a discussão e o que tem acontecido, como sempre aconteceu lá dentro. É um debate aberto, o diálogo é aberto, todas as empresas do setor industrial vão lá, opinam, e os resultados sempre é a decisão de uma maioria. E nós não fugimos disso. Nós pertencemos a um sistema sindical, tá certo? Em que tem regras definidas de como devem ser conduzidas as coisas. É claro que hoje, até essas regras mesmo estão sendo passadas pelo Congresso Nacional, está se estudando, reestudando essas novas formas, e é importante, é que cada empresário, cada pessoa que trabalha na área, ela se interesse, ela vá para a casa da indústria, vá para lá para conversar, para fazer seus pleitos, para orientar qual a melhor forma, o qual deve ser o destino, tá certo? Como deve ser conduzido. Quando a gente fala em conservadora, é porque, infelizmente, o sistema é um sistema pesado, os compromissos são muito grandes, poucos empresários se dispõem a tirar pouco de seu tempo, de sua empresa, para ir lá para dentro, para ajudar, para contribuir no sentido dessa administração lá. Mas a gente tem tido a colaboração das diretorias, dessa e das anteriores, nesse sentido. Existe um grupo ou vários grupos que se juntam lá dentro e, graças a Deus, é com essa colaboração de todos que a FIEMA chegou no patamar que chegou e está onde está,
e aberto para a discussão, principalmente nesse novo momento que nós estamos vivendo. Bem, uma última pergunta, presidente. No início do seu primeiro mandato, lá em 2015, o governador Flávio Dino afirmou que os empresários teriam participação efetiva na política de investimentos do Estado. Foi criado o Conselho Empresarial do Maranhão, composto por secretários e representantes do empresariado, mas pouco se ouve falar, assim, de fato, das ações desse conselho. Inclusive, tem assuntos polêmicos, como o aumento do ICMS, que houve queixa que não foi debatido devidamente ali, não foi pauta do conselho. Pergunta que eu lhe faço, os empresários, de fato, eles têm tido voz nesse conselho? Olha, o conselho foi criado até por uma reivindicação dos empresários, numa reunião que teve com os candidatos lá na FIEMA, e o governador se comprometeu e cumpriu, ou seja, poucos dias depois da posse, ele instalou o Conselho Empresarial. E esse Conselho Empresarial, ele vinha se reunindo, vem se reunindo tudo, de ano passado para cá. Talvez devido a esse novo momento que a gente está vivendo, nossas reuniões têm sido realmente um número menor, tá certo? Mas a gente tem insistido, tá certo, para que a gente volte, porque é lá que a gente debate, lá que a gente leva as nossas proposições, e o governo também tem a oportunidade, tá certo, de colocar o seu pensamento. Porque qualquer estado, qualquer município, ele só pode se desenvolver ou se desenvolve melhor quando há esse entendimento, há essa conversa, há esse diálogo que a gente prega e às vezes nem sempre a gente cumpre. Felizmente isso é Brasil, entendeu? Mas eu acredito muito que esse momento que vem aí, em que há necessidade, não tem dúvida, de muito diálogo, não só do setor empresarial com o governo, mas entre nós, as pessoas. Você vê necessidade que a gente tem de ampliar o diálogo até em casa. Começa em casa. Esse coronavírus, ele veio mostrar essa necessidade que nós temos de repensar nossas vidas, tá certo? De refletir no que estamos fazendo, de a forma, usar mais tecnologia, simplificar os processos, tá certo? Simplificar e produzir mais, porque dessa forma a gente vai conseguir avançar, contribuir mais para o Maranhão, mais para o Brasil, consequentemente teremos dias melhores para todos nós. Muito bem. Edilson Valdez, presidente da FIEMA. Presidente, muito obrigado pela nossa conversa. Um ótimo dia para o senhor. Tá ok. Obrigado. Nós estamos sempre à disposição, temos vários projetos aí em andamento, nós temos um grupo de trabalho que está reunindo com as outras entidades, está sendo no sentido de que indústria, comércio e agricultura andem juntos. Com o poder público, com certeza, vamos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado. De volta com vocês no estúdio. Um bom dia para todos.